cidade do nosso Deus, seu sangue. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor quem nos temos a diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nome nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Igreja grande, na cidade de Deus, na cidade do nosso Deus, alegria, alegria de Grande é o seu nome, Deus. Santo é o teu nome. E santo, Senhor Deus, é a tua vontade sobre nós, Deus, que é boa, perfeita e agradável, Deus. Grande é o nome do Senhor, Deus. Nós queremos que todo joelho há de se dobrar e toda língua confessará que Cristo é o Senhor das nossas vidas, Deus. O Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai. E nós cantaremos ao Senhor, Deus, em todo o tempo. E nós aclamaremos ao teu nome, Pai, porque não existe outro Deus capaz de receber a nossa adoração como tu, Deus. Recebe, Pai, como cheiro suave e agradável a ti o cântico da tua igreja, Deus. Nós adoramos ao Senhor, nós confiamos no teu nome, Deus. Continue falando ao nosso coração, preenchendo as nossas vidas com a tua presença e com a tua doce, maravilhosa e perfeita palavra. Oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Podem sentar, irmãos. Irmão Wanderson. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo escrita a Timóteo, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Nós vamos estar fazendo uma pequena devocional antes da gente adentrarmos nesse estudo, sobre o que é educação cristã e alguns conceitos que nós vamos estar trabalhando aqui nessa manhã. Nos diz assim o texto: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência e vieram a naufragar na fé. Dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais foram entregues a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Irmãos, quando a gente fala em questão de conceito de educação, a gente pode observar que o apóstolo Paulo foi um dos maiores educadores de toda a história. O apóstolo Paulo, ele sabia que Deus tinha chamado aquele jovem Timóteo para o ministério. Então Paulo sabia que aquele jovem ele precisava receber a instrução. E essa instrução Paulo trabalhou direto com Timóteo para criar nele um verdadeiro amor pelas Escrituras, um verdadeiro amor pelo ministério. E Paulo cria isso nesse jovem para que esse jovem viesse o quê? Dar frutos. E esses frutos a favor de quê? Do Evangelho. Paulo, ao escrever a sua carta, de 2 Timóteo, que a gente pode falar que é a cereja do bolo, que a gente vê a última semana de Paulo, e nessa última semana de Paulo ele sabia que estava para partir, e Paulo fielmente ajudou a instruir a Timóteo antes da sua partida. O que eu quero tirar de aproveitamento com essa devocional aqui? Que a gente, como cristão, a gente precisa criar esses conceitos de uma verdadeira boa educação cristã, começando na nossa própria casa. Eu estou aqui diante de alguns Paulos e de alguns Timóteos que vão ser educados por alguns Paulos que são alguns de vocês. Então a gente está vivendo uma geração em que os preceitos de Deus têm sido deixados de lado. A gente vê que as nossas gerações elas conhecem muito pouco a respeito de Deus. Já ouviram falar de Deus, sabem quem é a pessoa de Deus, mas não reconhecem Ele realmente como ser de Deus nas suas próprias vidas. Hoje nós vivemos no meio de uma geração que pouco elas se argumentam a respeito da pessoa de Deus. Se você virar para alguns que estão até no meio de nós e falar que Jonas que engoliu o peixe, alguns vão até acreditar, Então, ou seja, essa é a geração que nós estamos vivendo nos nossos dias de hoje. Então, ou seja, é um desafio muito grande. E Paulo estava com esse desafio de instruir esse jovem Timóteo antes da sua partida. Sabe o que nós podemos achar mais interessante sobre a instrução de Paulo, sobre a vida de Timóteo? Que Paulo, ao instruir esse jovem, Paulo falou com ele, você prega a palavra, a tempo, a fora de tempo, Então, ou seja, tome a palavra, porque se você ouvir essa palavra e pegar ela, Timóteo, você salvará tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Hoje nós vivemos no meio de uma geração
que os conceitos de Deus têm sido largados para trás. Hoje as pessoas querem muito o glamour do Evangelho, mas não querem um Evangelho de cruz. Poxa, mas que Evangelho de cruz? Um Evangelho de renúncia. Um Evangelho em que Deus é o primeiro em tudo que nós fazemos ou pensamos. Então Paulo estava criando uma verdadeira consciência cristã em Timóteo, para que Timóteo salvasse não somente a sua própria vida, mas aqueles que ouvem. Timóteo foi um sucessor de Paulo. Timóteo esteve na igreja de Éfeso, uma igreja onde Paulo passou. Hoje, nós como cristãos, nós precisamos criar essa consciência cristã na nossa família. A nossa geração, ela sabe de tudo, mas pouco de Deus. Sabe quem é Deus, mas não reconhece nas suas verdadeiras práticas. Isso é o que nós estamos vivendo nos nossos dias hoje. Um verdadeiro evangelho que é liberal. E Paulo estava trabalhando nessa estrutura com Timóteo. Então, ou seja, nós como igreja de Cristo, e nós como Paulo, na vida de outras pessoas, nós temos que levarmos para elas o quê? O verdadeiro evangelho. Porque a nossa geração, ela está vivendo um evangelho diluído. O evangelho de meias verdades. Um evangelho adulterado. Que não é o evangelho que Paulo instruiu a Timóteo. Isso é o que a nossa geração está vivendo nos nossos dias de hoje. Um evangelho sem responsabilidade. Isso é que a nossa geração se enfrenta nos dias de hoje. E nós, como Paulos de Deus na vida de outras pessoas, começando primeiramente na nossa casa, ou seja, na nossa família, né? Ou seja, o marido com a esposa com o marido com os filhos. Será que nós estamos formando Timóteos na nossa casa? Será que nós estamos deixando que as pessoas blasfemam do nome de Deus, porque nós não estamos criando uma verdadeira consciência cristã naqueles que estão ao nosso redor? Então Paulo tinha essa consciência de gerar um verdadeiro evangelho na vida de Timóteo. Mas o mais interessante, se a gente olhar o contexto da vida de Timóteo aqui, Timóteo tinha uma avó que era judia e também uma mãe que era judia. Porém, ele era filho de um pai que era grego. Mas, ou seja, nós vemos que este homem ele teve uma instrução judia, antes de levar o quê? A verdadeira conversão ao cristianismo. O que nós aprendemos um pouco com isso? Que a instrução, ela começa dentro de casa. A instrução, ela começa dentro de casa. Ou seja, é o convívio do marido com a esposa, é o convívio da esposa com o marido, o convívio do pai para com os filhos. Ou seja, essa consciência cristã, ela tem que ser gerada lá dentro da sua casa. A igreja vai ser só um somatório do resultado de tudo que vocês estão vivendo dentro da casa de vocês. Ou seja, a igreja ela tem um papel fundamental de trabalhar na educação cristã. Sim, ela tem. Mas o que reflete o comportamento de uma criança é que os pais convivem dentro de casa. Se os pais são mentirosos, a tendência dos filhos é se tornar pessoas mentirosas. Então, ou seja, isso é uma tendência que a gente vê que acontece muito nos dias de hoje. Então, nós precisamos gerar uma verdadeira consciência cristã no meio da nossa família, no meio dos nossos. Era isso que Paulo estava trazendo para que Timóteo viesse a ter uma compreensão melhor a respeito do reino de Deus e de certas coisas e princípios que eram inegociáveis. Que vem a ser o quê? A fé. A nossa fé, ou seja, o apego pela palavra. Muito bem colocado a colocação da nossa irmã Madalena, né? Você quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Hoje a Bíblia é um livro que foi mais traduzido, é um livro pouco lido e um livro pouco obedecido. Nós às vezes ouvimos grandes sermões, grandes palestras, mas esses sermões e essas palestras,
elas têm que estar o quê? No nosso viver diário. É na minha prática como eu convivo aí fora na nossa sociedade. É na prática como eu trato o meu cônjuge, os meus filhos e as pessoas que estão todas o quê? Ao meu redor. Então o Evangelho, ele tem sido muito blasfemado aí fora por falta de um convívio cristão e a vivência cristã de alguns de nós. Um Evangelho sem responsabilidade, um Evangelho que só quer o glamour que ele pode fazer, e não um Evangelho de ser, pensar e agir. Ser, pensar e agir. Nós não estamos vendo um Evangelho sendo pregado e vivido no meio da nossa geração dessa forma. Ou seja, o Evangelho verdadeiro, ele trabalha com a transformação e a mudança de vida das pessoas. Vocês lembram que toda a passagem do Evangelho, Jesus disse, né? Quando uma pessoa pecava, vai, não peques o quê? Mais. Então, ou seja, isso é o quê? Uma mudança. De quê? De seguir e viver o verdadeiro Evangelho. Então, o Evangelho, ele tem esse papel. E Paulo criava essas convicções cristãs na vida de Timóteo para após a sua partida. Deus, ele sempre tem um substituto. Talvez se eu, Wanderson, não quiser, ou talvez se o John não quiser, ou outra pessoa não quiser, Deus vai levantar outras pessoas. Isso aqui é independente, irmãos. Deus, ele sempre levanta. Se eu não quiser fazer, se o John não quiser fazer, ou outra pessoa não quiser fazer, Deus, ele vai levantar uma pessoa para continuar fazendo a obra dele. Foi muito bem colocada a colocação que a irmã Mandelina colocou, a questão, do filósofo, em que achou que a Bíblia seria um livro ultrapassado, né? E hoje é uma sociedade bíblica onde é a casa dele. Ou seja, Deus, ele tem os seus meios e os seus métodos. Então, o que eu quero frisar agora para a gente finalizar esse momento de devoção aqui? Para a gente adentrarmos no nosso estudo bíblico. Seja Paulo na vida de outros Timóteos. Seja um Timóteo que procure uma instrução de Deus para a sua vida. E procure Paulo, para que esteja do lado de vocês. Para que vocês venham crescer o quê? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Amém? Então vamos entrar no nosso tema aqui. Nosso simpósio do tema é Educação Cristã. E a gente vai estar trabalhando um pouco sobre isso, né? Meu nome é Wanderson, para alguns que não sabem, eu sou teólogo, seminarista em formação. Nós vamos estar trabalhando em alguns tópicos, né? O que é educação cristã, educação segundo o pai e como definir o currículo. Tá? Os outros ali a gente vai trabalhar, não vai dar tempo. O que é educação cristã? Definições, propósitos e formas. Passou. Educação cristã é uma educação por cristão. Perfil e ética de um professor cristão em qualquer ambiente educacional. A gente aprende um pouco sobre o que é uma educação cristã. A gente vê que ela é uma educação que é ensinada por um professor em um ambiente qualquer. Ou seja, a educação cristã ela é ministrada por outros cristãos. E a gente aprende a educação cristã com outros cristãos. Por exemplo, clássico que nós falamos aqui a respeito de Paulo, que ensinando a educação cristã a Timóteo. E a gente vê o princípio em que Cristo também ensinou no Sermão da Montanha, e também se a gente olhar no finalzinho ali de Mateus 28, ao verso 19 em diante, a gente vê o que é a grande comissão do Senhor, o quê? Mandando a gente ensinar outras pessoas. Então, ou seja, a educação cristã é ministrada por outros cristãos. E hoje a igreja, nós temos várias gerações no nosso meio aqui. Nós temos a geração do Bob Mertz, né?
que é aquela geração de 1945 a 1965, né? Aquela geração após a Segunda Guerra Mundial. Nós temos a geração X, né? Que é aquela geração que nasceu entre 65 e 80. E nós temos a geração Y, que é aquela geração de 85 a 2005. Nós temos também a nossa geração Z, né? Que é de 2005 em diante. Então, nós vemos que essa educação precisa, a educação cristã precisa trabalhar no meio do conceito desse tipo de pessoas que nasceu nessa geração. A geração Bombermans, né, que é a geração que nasceu na década de 45 a 65, ela foi muito influenciada pela Diretas Já, né? No Brasil, ela foi influenciada pela Catedral, pela Constituição de Brasília. Ela foi influenciada pela Guerra dos Mísseis, né, em 62. E essa geração está no meio nosso, aqui hoje, de manhã. São pessoas que foram impactadas e viveram momentos diferentes da história do nosso país. Ou seja, que viveram momentos diferentes do qual eu ou vocês estão vivendo. E também nós vemos o quê? A geração X, né, que é aquela geração que nasceu entre 65 e 80, que é uma geração que sofreu grandes influências sobre a influência do impeachment do Fernando Collor, sobre a Diretas Já em 83 e 84, sobre a época sobre a inflação, que a gente vemos a mudança do plano, né, em questão do plano de inflação real. E a gente vê que essa geração, ela foi uma geração que foi muito influenciada politicamente na época. Então a igreja, ela precisa em si trabalhar com essas pessoas, com seus diversos tipos de pensamentos, né, de cultura que foram criadas naquela época e as influências que essas pessoas sofreram naquela década. E nós vemos hoje, a maioria das pessoas, a geração Y, que é aquela geração que nasceu no mundo mais digital, né? Que é mais influenciado pela internet e outras coisas. Essa geração Y é uma geração que a gente chamamos da geração da internet, uma geração imediata, né? Uma geração que quer ter recompensa sem sacrifícios, né? Ou seja, quer ter esse tipo de recompensa muito rápido. E a geração Z, a gente pode ver que é o quê? Uma geração que vive praticamente num mundo globalizado e uma geração que não quer constituir famílias, uma geração completamente dependente dos pais e das mães, né? Então, ou seja, a gente vê essa geração no nosso meio hoje, uma geração que está completamente conectada. Então a igreja em si, ela precisa trabalhar com essas pessoas, trazendo uma educação cristã para que ela venha a ter esse entendimento cristão para influenciar não somente as suas gerações, mas também aprender com essas gerações. Eu me lembro quando eu me converti, e na minha conversão, a dona Madelina até lembra dessa época, nós não podíamos nem ligar a televisão, porque era tudo diabo. O diabo tinha tantas coisas, né? E hoje a gente vê que tanto a televisão como a internet, o rádio, foram grandes instrumentos de evangelização. Ou seja, a minha geração, que é a geração X, ela foi muito influenciada por isso. A gente não podia nem ver televisão, podia fazer isso, tudo era do diabo, né, dona? A gente via muito isso na nossa época. Mas a gente vê que isso foi instrumentos de Deus para a evangelização. Até o cinema, né? Até o cinema, né? Foi muito influenciado essas gerações. Então essa educação, ela é ministrada por cristãos. E como a gente convive no meio dessas 4 gerações que nós estamos vivendo, e essas gerações estão aqui diante de mim, aqui nessa igreja, então é um desafio muito grande da gente o quê? Conectarmos o evangelho a essas pessoas. Porque muitas pessoas não estão querendo ouvir o evangelho. Só querem o quê? O benefício do evangelho e viver o evangelho na prática, a gente vê que é poucos. Então nós precisamos influenciar essas pessoas devido ao quê? As suas gerações que elas passou com o quê? Com o evangelho puro e simples e racional. E não um evangelho diluído e adulterado
que a nossa geração está vivendo nos nossos dias de hoje. Um evangelho que não traz mudança de vida, um evangelho que não leva a uma renúncia, um evangelho que cria uma falsa esperança de salvação em Cristo Jesus. O evangelho de ter e não de ser. O evangelho de fazer e não ser, na sua íntegra, um verdadeiro cristão. Então essa educação cristã é administrada por cristãos e para cristãos, né? O ensino direcionado aos alunos cristãos, normalmente em contexto eclesiástico, né? Ou seja, esse ensino é direcionado aos cristãos, normalmente em um contexto de eclesiástico. Então, ou seja, todo o ensinamento que a gente tenta trazer a instrução para essa educação cristã, ela é direcionada à igreja, direcionada a vocês. E nesse direcionamento cristão, vocês ouvem essa mensagem, não somente da forma de pregação, mas até mesmo da escola dominical, e até mesmo os cultos, né, que a gente tem de ensinamento doutrinário, é para vocês receberem essa boa instrução, para que vocês venham estar o quê? Preparados, né, para se relacionar com outras pessoas, preparados para se relacionar com o mundo aí fora, num contexto cristão. E hoje a gente vive no meio da nossa geração, e alguns cristãos já se deterioraram os seus princípios, né? E essa deterioração dos seus princípios, eles já não levam consigo mais esse ensinamento cristão. É isso aí que mais a gente vê. Talvez a gente encontre com algumas pessoas, ou até mesmo os nossos jovens, né, vão para a universidade ou vão para a escola secularmente, e a gente vê que eles pouco demonstram uma verdadeira fé genuína. Ou seja, o Cristo deles, o ensinamento cristão deles é somente aqui dentro da igreja. E o ensinamento deles não expande para fora da igreja. Então, ou seja, isso é uma coisa que a gente tem vivido nos nossos dias de hoje. E a igreja em si, ela precisa criar essa educação cristã na vida de outras pessoas. Se nós olharmos a reforma protestante, e se nós olharmos a questão da Europa, o país hoje mais religioso da Europa que a gente vê é o país da Polônia. O resto nós vemos que de 150 anos para cá, a Europa se deteriorou muito. Se nós olharmos a questão da Turquia, foi falado aqui, os jovens de 25 anos para baixo, eles não querem saber a respeito de Deus, nem sabem o que é as Escrituras, nem nada. E a Turquia, se a gente olhar, ela tem uma grande influência nas Escrituras. E a gente vê hoje isso acontecendo. E na década de 40, na Alemanha, começou o neoliberalismo teológico. Tomaram vários colégios, universidades em si, e os jovens não querem saber mais de Deus. Deus para eles é coisa do passado. E a gente vê que a reforma protestante ela começou lá com Martinho Lutero. Depois foi para a Suíça, em Genebra e tudo, a gente vê o quê? A reforma protestante, aquele onde começou, a gente está vendo que é uma verdadeira deterioração. Se nós vemos em questão da Inglaterra, aqueles grandes templos religiosos hoje viraram discoteca da santeria, porque não criaram uma educação cristã que viesse trazer um vigor na vida daqueles jovens. E o Brasil está indo para o mesmo lado, irmãos. Então me preocupa muito a igreja com essa questão de criar esses conceitos cristãos na vida de vocês. Então a educação cristã ela trabalha dessa forma, com esse conceito de criar objetivos na vida de vocês. E era isso que o nosso Senhor criou, esses objetivos. Se nós olharmos o Sermão da Montanha, é um sermão mais rápido, de 15 minutos nós começamos a ler ele. Mas, ou seja, é um sermão que trouxe educação às pessoas. E hoje a igreja em si, nós estamos vendo que esses conceitos estão sendo largados para trás. Então é isso que a gente está vivendo nos nossos dias atuais. A igreja ela precisa se fortificar a cada vez mais e buscar o conhecimento de Deus. E o Brasil em si, nós vemos que as pessoas, devido à influência da teologia da prosperidade,
isso tem causou um grande prejuízo à nossa nação. Porque apresenta um evangelho sem cruz, um evangelho sem responsabilidade, um evangelho diluído, adulterado, não o evangelho de Cristo. E agora com valores cristãos. Aí a gente vê aquele alvo ali, um ensino orientado e organizado por princípios e valores bíblicos, independente do assunto. Irmãos, a Bíblia, ela é um livro que a gente pode ter muito conceito dentro dela, e toda a nossa educação ela se baseia nesse livro. Se nós olharmos em questão dos 10 mandamentos e o Código Civil, a gente vê que baseia o quê? Nos 10 mandamentos. Algumas das nossas leis. Então a gente vê hoje que a Bíblia em si, poucas pessoas recitam textos sagrados. Isso a gente tem visto nos nossos dias. E as pessoas precisam criar um despertamento para ter a Bíblia como uma regra de prática de fé e de conduta. Então nós, como cristãos, nós estamos perdendo muito campo com isso. Os nossos jovens sabem pouco a respeito de Deus. E se a gente analisar isso, tem alguns que até escrevem Jesus com G e não com J. Isso é a nossa geração, os dias que a gente está vivendo. E essa geração ela precisa ter um fervor espiritual, e a igreja ela tem essa tarefa de trabalharmos com esse conceito e de trazermos assuntos para que vocês possam compreender a respeito de verdades centrais da fé de vocês. É aquilo que Pedro fala, nós temos que estarmos preparados contra aqueles que tentam nos impedir a razão da esperança que há em nós. Os reformadores fizeram isso. E a igreja ela tem esse papel de continuar isso até a volta de Cristo. Esse é o papel da igreja, de criarmos verdadeiros cristãos, genuínos, baseados no quê? Na palavra de Deus. Então, ou seja, com esses valores, e esses valores têm que ser criados. A gente tem que trabalhar com esses valores, principalmente entre os pais com os filhos. E isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque hoje os pais eles gastam tanto tempo com tantas coisas secularmente falando, a indústria do entretenimento e outras coisas, e pouco os pais tiram um momento para ensinar um texto aos filhos. Aquilo que nós falávamos antigamente em questão de quê? O culto familiar em casa, em que o pai tirava alguns minutos, orava na mesa com seus filhos e abria um texto bíblico e falava com eles, explicava o texto e orava pelos seus filhos. Hoje, se a gente chega à casa de algumas irmãs para visitar, a Bíblia está aberta no Salmo 23 e 91. Com coisa que aquilo ali vai trazer uma força, um poder para dentro daquela casa. E se nós olharmos na história, Jesus, quando foi tentado pelo adversário, Jesus recitou a palavra, porque a palavra estava o quê? No coração de Jesus. E a palavra ela tem que estar no nosso coração, em questão da vivência diária cristã. Então, ou seja, os meus princípios cristãos são inegociáveis. Então esse é o alvo. Sobre temas cristãos, né? Um pouco sobre a educação cristã. Conteúdo bíblico e teológico que diz a respeito a assuntos cristãos, como o convívio eclesiástico, a ética cristã e o propósito de vida. Irmãos, a gente sabe que isso é um viver diário da nossa própria vida. E a gente vê a questão de um propósito da vida e a ética cristã, isso aqui é um dever. Por que eu trato a minha esposa bem? Porque é um dever moral. Por que eu convivo na igreja com os irmãos e eu carrego a Bíblia? Porque é o meu dever como cristão ético. Então, ou seja, isso é o que? Um dever que eu crio dentro de mim, e esses deveres são meus princípios, que eu tenho eles comigo e eles são inegociáveis. Porque a Bíblia me ensina isso. Eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Então, ou seja, o dever do cristão em viver aquilo que ele aprende é um grande desafio. E esse desafio, irmãos, nós vamos viver diariamente até a volta de Cristo. E a gente não pode negociar esses princípios, porque esses princípios são eternos. Então hoje a gente vê que muitos cristãos falam que precisa estudar a Bíblia, porque o Espírito me revela. Se nós olharmos a carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 13, nós vemos que Paulo, mesmo preso naquela condição, ele queria pegar os livros e os pergaminhos para que ele viesse o quê? Estudar a palavra de Deus. Para que ele viesse o quê? Estudar a palavra de Deus. Para que ele viesse ter essa instrução e passar para outras pessoas. Isso é um exemplo de prática, irmãos, que Paulo estava ensinando aqui em 2 Timóteo. Hoje nós temos uma geração de mimimi. Uma geração que não quer ouvir a palavra de Deus. Uma geração que quer ouvir somente aquilo que lhe agrada. Nós estamos vivendo hoje uma geração que quer tudo rápido. Uma geração micro-ondas. Uma geração de pedidos rápidos, como se algo viesse a acontecer de imediatismo e de achismo nos nossos dias. Nós estamos vivendo desse tipo de conceito de geração nos nossos dias. E essa geração, ela precisa ter essa instrução. E Paulo está nos mostrando aqui, nessa carta, como ele tinha vontade de estar perto das Escrituras. E será que a gente está vivendo isso? Será que a gente tem um desejo, um anseio pelas Escrituras? Ou nós só tiramos como se fosse uma porção de bolo, uma receita de bolo, tiramos somente aquilo que nos agrada? Ou seja, a nossa geração, ela pouco quer receber a instrução de Deus. Mas louva a Deus pela vida de vocês que estão aqui hoje, nessa manhã, nesse simpósio, para ouvir essa instrução. Porque bem antes que vocês estivessem aqui, o Espírito de Deus já sabia e colocou essa vontade no coração de vocês para estar aprendendo a palavra de Deus. Educação cristã é uma tentativa reverente para descobrir o progresso ordenado divinamente pelo qual o indivíduo cresce à semelhança de Cristo e para trabalhar com esse progresso. Então, ou seja, a gente tem que parecer com Cristo a cada dia. E esse parecer com Cristo, ele vai refletir muito daquilo que a gente pensa e sabe a respeito dele. Como eu posso saber a respeito de uma pessoa, sendo que eu não leio e não convivo com essa pessoa? Então, ou seja, como eu posso aprender e saber mais a respeito de Cristo, sendo que eu não convivo com Ele através das Escrituras? Como? Então, ou seja, a gente vê hoje nos nossos dias que muitas pessoas querem aparecer com os cineastas de Hollywood, com os craques de futebol. Não sou contra o futebol, tá? Mas hoje a nossa geração está querendo aparecer mais com isso, porque é isso que dá ibope, é isso que é certo, dá certo, né? E não é o certo. E é isso que a nossa geração está vivendo nos nossos dias. E a educação cristã, ela tem esse tema fundamental de trabalhar para a gente crescer semelhante a Cristo. Irmãos, a gente sabe que a gente, como cristão, a gente está aqui somente de passagem. Pedro fala que nós somos peregrinos em terra estranha. Então, todo cristão convicto que conhece quem é o seu Senhor, ele não tem saudade daqui da terra, tem saudade de estar com Deus lá no céu. É por isso que Paulo fala em questão que se ele morresse, era ganho. Porque, ou seja, Paulo tinha a convicção do seu propósito, daquilo que ele servia. E hoje muitos cristãos pouco têm essa convicção de realmente acreditar e ter as suas convicções cristãs, a tal ponto de reconhecer que o Senhor é Senhor sobre a vida deles, e não o Senhor que pode fazer algo por eles. Que é isso que a nossa geração hoje vive.
Nós vemos que isso foi influenciado muito nos anos 80 e nos anos 90. A famosa teologia da prosperidade que veio para o Brasil trazendo um grande mal para a nossa geração, criando pessoas imaturas a respeito da fé cristã, a respeito do verdadeiro evangelho. Porque o evangelho que nós estamos vendo hoje nos nossos dias não é o evangelho de Cristo, mas é um evangelho adúltero e diluído. O evangelho com meias verdades, não com verdades centrais a respeito da fé cristã. Vamos lá. O ensino cristão é similar a outros formas de educação, ao passo que ele também ajuda intencionalmente as pessoas a se tornarem algo. Ele é essencialmente diferente e se torna cristão quando ele redefine as categorias educacionais básicas de contexto, conteúdo, abordagem, resultados e métodos em termos distintamente cristãos. Ou seja, o ensino cristão ele é similar a outros, mas o verdadeiro foco do ensino cristão ele é trabalhar com você com ensinamentos cristãos a respeito da própria vida, a respeito da cosmovisão, como Deus pensa a respeito de alguns assuntos baseados na fé cristã. O Brasil ele foi colonizado pelos portugueses. E se a gente olhar a história do Brasil, a influência dos portugueses sobre o Brasil foi muito grande. Nós vemos que no século XVII, no século XVIII, principalmente no estado do Rio de Janeiro e do Nordeste, nós vemos que os batistas, como também os presbiterianos, vieram para o Brasil, trabalhando com instrução e educação. Nós vemos um exemplo declarado em 1855, em 19 de agosto, por Sarah Kane e seu esposo, Robert, que começaram a primeira escola dominical, trazendo uma instrução lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, para aquelas crianças. E o Brasil estava passando um período após o quê? Corona. E ali nós vemos que havia um índice de pessoas analfabetas no Brasil era grande. E ali começou a trazer a educação cristã para dentro do Brasil, ensinando. O estado do Rio de Janeiro trouxe muita influência para a educação cristã no Brasil e também no Nordeste. Então a igreja em si, ela tem esse papel de trabalhar com isso, irmãos. Então nós vemos que esses homens e essas mulheres vieram trazendo essa educação. O exemplo disso nós vemos lá na Inglaterra, quando Robert Hicks, que fazia trabalhos sociais, visitava as prisões ali, e vemos o estado que estava na Inglaterra, a delinquência estava muito grande. E Robert Hicks, o que ele fez? Ele trabalhou lá na raiz da causa. Começou a avisar as crianças, porque futuramente aquelas crianças se tornariam adultos e tornariam-se delinquentes, cometeriam vários crimes e estariam no lugar dos seus pais. Então Robert Hicks analisa a situação da Inglaterra e começa o quê? A trabalhar com a educação cristã. Então, ou seja, a educação cristã ela tem um principal e fundamental de criarmos pessoas com semelhanças a Cristo. Trazemos em questão de princípios de educação para que as pessoas se tornem mais parecidas com o Mestre. É uma educação que a gente ensina terrena, mas é uma educação que será eterna. Ou seja, o ganho dela não é aqui terreno, mas o ganho dela é eterno com Deus lá no céu. E isso a educação trabalha dessa forma, a educação cristã. Então nós vemos que o exemplo de Reis, nós vemos que lá na Inglaterra, por exemplo, tem uma estátua, uma homenagem àquele homem. Em 1907, lá em Toronto, lá no Canadá, tem uma estátua homenageando esse homem, pelos feitos que ele fez. Então, ou seja, a gente mesmo como cristão, a gente tem que deixar legado para aqueles que estão ao nosso lado. Ou seja, na igreja, na minha família, nas pessoas que estão ao meu convívio. E qual o legado que nós estamos deixando para a nossa geração? Nós estamos deixando um legado de um evangelho que não transforma, um legado de um evangelho adulterado, diluído, ou nós estamos deixando um legado de um evangelho que realmente coloca o pecador diante de Cristo, arrependido pelos seus pecados e a confissão desses pecados
Será que é esse evangelho que nós vamos deixar para a nossa geração? O evangelho sem base em uma estrutura cristã, o que é uma família, um evangelho sem uma base de dizer que realmente Cristo é o Senhor da vida, um evangelho que realmente não traz não somente a questão da convicção dos pecados, mas um evangelho que trabalha na base social, a tal ponto de colocar o Senhor como Senhor da vida deles. Ou seja, e esses homens, como o Robert Jakes aprendeu muito e ensinou a respeito disso. Nós vemos um exemplo clássico também de William Carey, que foi um missionário batista lá na Índia, foi chamado amigo de Deus, foi chamado amigo da Índia, por causa dos feitos que William Carey fez na Índia. Ou seja, exemplos desses homens devem o que? Seguir a igreja do século XXI hoje. E a nossa geração, ela pouco aguenta ensinamento. A nossa geração hoje, pouca instrução eles querem. Eles querem viver do imediatismo das coisas, do achismo das coisas. É isso que a nossa geração tem vivido hoje nos nossos dias. Querem tudo rápido, sem sacrifício, sem responsabilidade, sem nada, né? Tudo de imediato. A igreja cristã, em sua forma bíblica, deve ser vista tanto como uma força social conservadora, quanto como um agente social de mudanças. Ela é conservadora no sentido de que busca transmitir a imutável verdade do cristianismo, através do tempo, mas ela é agente de Deus justo em um mundo de pecado. Então, irmãos, aquela passagem, as pessoas usam, eu tenho que fingir de tolo, né, para me ganhar o tolo, isso aí não cai muito bem não, tá? Ou seja, a igreja em si, ela tem a verdadeira ética dela, tem que ser conservadora, preservadora, né? E ela tem que trabalhar dessa forma no mundo, como sal e luz para essa terra. Ou seja, esses princípios que nós carregamos conosco, essa responsabilidade, a gente carrega isso, e isso aí não tem como negociar, tá? Ou seja, e a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Quem muda sou eu, quem muda é vocês, que a gente está sempre em contínuo processo de mudanças, né? Ou seja, isso é que a igreja ela carrega isso consigo. Então, esses conceitos, a igreja ela precisa carregar diariamente. E isso é inegociável, irmãos, na nossa fé. Se nós olharmos os cristãos dos primeiros séculos, eles entregavam as suas próprias vidas como mártires porque eles acreditavam na verdadeira esperança, que estava aguardando eles na vida futura. E segundo os historiadores, fala que alguns, antes mesmo de serem degolados por leão, alguns deles caíam, porque Deus tirava o fogo de vida deles, não deixava nem eles ver a morte. Ou seja, tamanha convicção que aqueles cristãos do primeiro século tinham, né, de ser inegociável a fé deles. E hoje a gente vê que muitas pessoas têm negociado a sua fé. Eu me lembro de um jovem que entrou na empresa conosco há uns 17 anos atrás, e aquele jovem, quando a gente ia conversar um pouco a respeito de Cristo, saudar ele, conversar com ele, bom dia, irmão, né, alguma coisa assim, aquele jovem, para ser aceito no grupinho da empresa onde eu estava lá, né, isso aí também é coisa de jovem, né, autoaceitação, o jovem quer ser aceito por outras pessoas, e aquele jovem ele me ignorou, né, ou seja, cumprimentava ele, saudava ele, né, falava, irmão, Deus abençoe, alguma coisa assim, ele, por fim, começou até a me ignorar. Foi uma questão de tempo, ele passou e, devido a ele não estar muito convicto e essa fé realmente não ter sido gerada nele, essa verdadeira convicção do Evangelho, foi questão de momentos ele o quê? Se afastou do Evangelho. Então, irmãos, hoje a gente vê muitas pessoas nos nossos dias que têm pouco fervor espiritual baseado nas Escrituras. E isso é o que a nossa geração hoje está vivendo nos nossos dias. Uma, porque nós, como sacerdotes da casa de Deus, como cristãos e cidadãos neste mundo que nós vivemos muito pouco o Evangelho.
E uma das frases muito legal que Martinho Lutero disse que era necessário ele ouvir o Evangelho todos os dias para ele não esquecer. Ou seja, a gente tem essa necessidade de ouvir o Evangelho todo dia para a gente não esquecer do Evangelho. Ou seja, isso é algo que a gente tem que estar arraigado diariamente nas Escrituras e no Evangelho do nosso Senhor. A função dupla da educação cristã: a proclamação e acolhimento. Ali tem algumas referências, né? Nós vemos ali a questão da proclamação, e isso, principalmente ali da primeiro de Mateus 28, 19 a 20, nos mostra o texto em questão da grande comissão, quando o Senhor, né, mandou seus discípulos fazer discípulos de todas as nações. O outro exemplo ali nós vemos em questão de Filipe e Eunuco. Né? Ou seja, hoje a gente vê que poucas pessoas são aptas para ensinar. No caso ali nós vemos o caso de Filipe se assentando do lado daquele etíope, né, que não estava entendendo a respeito do rolo do profeta Isaías, explicando a ele. E hoje nos nossos dias, será que nós estamos fazendo o mesmo? Será que tem pessoas às vezes que chegam até mesmo dentro da igreja ou fora do trabalho, nós estamos ali se sentando ao lado delas, explicando elas a respeito de verdades centrais da fé cristã? Ou seja, será que isso está acontecendo? Então é uma forma de proclamarmos, né? Como o nosso tempo é um pouco curto, nós vemos questão também de acolhimento, né? Ou seja, um exemplo clássico, né, da forma da função dupla do Evangelho da educação cristã. Então a gente tem que acolher, instruir essas pessoas, ensinar a elas a respeito do reino de Deus, porque essas verdades mudarão a vida delas pelo acolhimento. E a igreja ela precisa acolher as pessoas com a verdadeira educação cristã. E é isso que está faltando hoje nos nossos dias. Fazemos pontos Timóteos aqui no nosso meio. Ou seja, nós estamos precisando ser mais Paulo na vida de outras pessoas aí. Ou seja, é uma forma da igreja continuar a sua forma de trabalho. Nós já falamos um pouco do que está acontecendo, né, no continente europeu, e em questão das pessoas, onde a gente vê que começou praticamente a reforma protestante, e hoje o que está acontecendo lá. Ou seja, isso é o que está ocorrendo no mundo, e a gente não quer que isso aconteça aqui no nosso país. Ou seja, vocês como pais, vocês têm que ensinar os seus filhos, essa é a instrução. Ou seja, vamos levar isso para a nossa casa, vamos ensinar os nossos isso. Porque isso aí a gente vê que muitas pessoas estão sendo destruídas pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Forma de ensino: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. 2 Timóteo 4:2, na versão da nova VI, nova versão internacional, né? Ou seja, Paulo estava falando, né, Timóteo, a tempo, a fora de tempo, né, repreenda, corrija e exorte, né? Então nós temos um ensino formal, né, a tempo, né, ambiente controlado, intencionado, programado, preparo, né? O ensino anormal, né, que é fora de tempo, é ambiente esperado, oportuno e desejado, né? O ensino desforme, que é qualquer ambiente ocasional e iluminado, né? Preparo. Educação segundo o Pai: o processo do ensino e aprendizagem na revelação sobre a primeira pessoa da Trindade. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele, né? Jó 36:22. Transcendência: Deus, entretanto, permanece fora do processo e é capaz de saber toda a verdade, todas as considerações e as julga perfeitamente, né? Miguel Jackson, né? Ou seja, apesar de Deus ser transcendente, Deus ele também está presente na criação, tá? Ou seja, ele vê a criação, está presente, ele vê tudo, né? Porque é uma coisa que a gente vê que há um atributo à pessoa de Deus, que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e também a gente vê um atributo de Deus, né? Que ele conhece, ele é onipresente. É uma atribuição que pertence somente à pessoa de Deus. É aquilo que nós chamamos de atributos incomunicáveis, tá? Que só pertence a Deus. Propósito:
O pai projeta e inicia de modo criativo relacionamentos e atividades. A primeira pessoa inicia e dá o propósito. Né? Ou seja, a gente vê o exemplo, né? Que o pai que projeta isso e cria relacionamentos e atividades. Um exemplo que a gente falamos aqui em questão de Filipe e Eunuco, né? Ou seja, Filipe trazendo uma instrução e aquela instrução ela inicia principalmente o princípio pelo pai. E se a gente olhar em questão do início em questão do pai, a gente vê quando Deus criou, trouxe a criação, todas as coisas, nós vemos que o primeiro de Gênesis 1 a 11, a gente vê a respeito de quê? Da criação. Ou seja, Deus ele trazendo uma instrução e um ensinamento trazendo o ensinamento e instrução à criação. Tá? Ou seja, a gente vê que Deus que começa e inicia esse propósito. Autoridade. Deus, como Criador, pode dar forma e moldar a criação conforme o projeto de. A autoridade de Deus capacita as pessoas em experiências de vida abundante que cumpre o projeto original de Deus para a criação de um mundo extraordinário. Né? Ou seja, Deus ele não nos deixou sem orientação, sem instrução. E a gente, como bons cristãos, a gente sabe que tudo foi criado por Deus e pelo meio da sua palavra. Tá? Ou seja, fora disso, a gente sabe que não houve uma forma de criação. Tá? Ou seja, por mais que a história, a filosofia e a ciência tentem explicar, mas a gente sabe como cristão que foi Deus que criou e formou. Tá? Ou seja, a gente tem a base disso nos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. A implementação de uma estrutura educacional nas áreas de mãe. Né? Aí nós vemos que Deus ele inicia o momento do ensino, né? Quando Deus começa a conversar com Abraão sobre o que ele iria fazer, né? Ou seja, ali a gente vê que Deus, no versículo 17 a 19, Deus inicia esse momento, depois Deus estabelece o objetivo de aprendizagem, no versículo 19, e Deus apresenta um problema a ser analisado, verso 20 ao 21, e Deus permanece acessível para o questionamento de Abraão, no verso 22. Né? A gente sabe que foi o momento em que Deus estava querendo destruir duas cidades, chamadas Sodoma e Gomorra. Né? Daí Deus começa a trabalhar ali no ensino, na educação, e Abraão começa a questionar a respeito de Deus. Então a gente, como verdadeiros cristãos, a gente tem que, às vezes, questionarmos algumas coisas, né? Mas esses questionamentos nossos, a gente tem que buscar, na verdade, o Evangelho. Tá? Ou seja, é igual um bom aluno. Um bom aluno, ele sempre procura o seu mestre para questionamentos, para aprender um pouco de respostas do que o mestre está querendo trazer e transmitir. Tá? Ali foi o caso de Abraão com Deus. Tá? E Deus conclui e encerra o ensino. Né? Ou seja, Deus falou que não iria destruir por amor dos 10 justos. Daí a gente vê a prova real, né? Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra ali, a gente vê com um recurso visual, né? Deus fez que aquilo viesse para mostrar, né? Não somente o seu poder, mas também a questão da ira dele sobre a questão do pecado. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de revelar-se de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Né? Gálatas 3, versículo 23 ao 25. A estrutura educacional da nova aliança. O pai enviou o filho. Né? A gente vê nos versículos João 5:36, 7:29. E a gente vê que, ou seja, essa estrutura educacional da nova aliança, ou seja, no Novo Testamento, né? Nós vemos que o pai capacitou o filho, em João 6:57, e nós vemos que o pai conduziu ao filho, João 5:19 e João 8:28 ao 29. E o filho revela ao pai, né? Naquele questionamento de Filipe, querendo saber a respeito do pai. Então nós vemos a estrutura do Novo Testamento dessa forma. Tá? Ou seja, do Antigo Testamento, a gente sabe que a somatória dos acontecimentos estava apontando para a pessoa de Cristo. Tá? Então, ou seja, por isso nós estamos colocando a estrutura na nova aliança. Tá? Ou seja, o antigo pacto e o novo pacto. Mas ali a gente está colocando a conclusão dessa estrutura educacional da nova aliança. Uma das coisas muito interessantes, se a gente olhar uma educação, uma instrução do judeu,
O judeu, por exemplo, recita, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele recita esse versículo 3 vezes ao dia. Ou seja, será que nós recitamos algum versículo bíblico durante o dia? Será que nós ensinamos isso aos nossos filhos? Ensinamos às pessoas onde nós convivemos? Portanto, a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa, impiedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente zeloso e de boas obras, né? Nós vemos Paulo ali falando em questão a Tito, né? Em questão de mostrar de um povo exclusivo, ou seja, o povo de Deus separado para si mesmo, né? Então, ou seja, nós vemos que o princípio da educação é mostrar que o povo de Deus é um povo exclusivo, um povo zeloso. Efésios 3 ao 14, né? A educação do Pai acontece por meio das ações do Filho e do Espírito Santo, dentro de uma estrutura hierárquica e participativa, né? Nós vemos ali a questão do princípio da Trindade, né? Na educação do Pai, nós vemos o princípio da Trindade, né? Trabalha também no princípio da educação, a questão do Pai, né? Que revela e dá o início. Nós vemos a questão do Filho, né? A questão também do Espírito na participação. Nós sabemos que é o Espírito que capacita, que é o Espírito que esteve com o povo ali no deserto numa forma de nuvem. Nós vemos que o Espírito trabalha no processo da regeneração do cristão, né? Ou seja, não tem como a gente ouvir o Evangelho e que essa graça de Deus venha sobre os nossos corações se não for através da mensagem do Evangelho e essa graça trazendo através de quê? O Espírito trabalhando no nosso coração, nos trazendo a convicção dos nossos pecados, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, por mais bom que você seja, pregador, educador, você não consegue levar uma pessoa ao arrependimento. Ou seja, quem leva e convence é o quê? O Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito ele tem esse papel muito importante na educação. É o Espírito que nos ilumina, né? Em questão de assuntos e a gente aprende, né? Isso com outras pessoas e é o Espírito que estava trazendo a instrução e a revelação progressiva de Deus aos escritores da Bíblia. O Pai é o iniciador de todas as tarefas educacionais. Ele provê uma estrutura de ensino e aprendizagem adequado, assim como motivação para a tarefa educacional, com seu amor e guia tal processo com sua vontade. O Pai é o padrão inquestionável para a educação, sendo o modelo perfeito da essência divina a ser aprendida e imitada por nós. Portanto, a função educacional do Pai é, sobretudo, caracterizada por sua transcendência e ações administrativas. O Pai é aquele que estabelece o projeto educacional divino, implementa e o executa por meio de duas outras pessoas da Trindade, né, que sejam o Filho e o Espírito. O perfil pedagógico do Pai, né, ou seja, a quem se assemelha o perfil pedagógico do Pai, a estrutura de uma escola. Agora vamos lá para o currículo, né? Princípios bíblicos e pedagógicos. Princípios bíblicos para o currículo. Relacional envolve professores e alunos em todo o processo de ensino e aprendizagem, né? Vemos ali Gênesis 1, 28 a 29. Comunitário. Enfatiza e estimula a vida e o crescimento da comunidade dos santos, né? Ou seja, isso aí no meio da comunidade. A gente, como cristão, a gente vive, ensina, educa as pessoas no meio da nossa comunidade aqui. A gente traz esses assuntos relacionados e tratamos, né, baseado naquilo que Deus pensa nos princípios bíblicos. Diversificado, né, explora diferentes caminhos, recursos e métodos para alcançar objetivos comuns. Nós vemos ali em Lucas, né, capítulo 11, do 1 ao 13, nós vemos ali a questão do ensinamento de Jesus pelas parábolas, né,
gradual, ou seja, respeita e adequa o estágio de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Nós vemos ali Hebreus 5, do versículo 11 e Hebreus 6, 13. Nós vemos ali a questão da educação, de educação baseada no livro de Hebreus. Um dos exemplos clássicos ali, a gente vê que o escritor de Hebreus tratava a respeito daquelas pessoas convertidas, chamava eles como se fossem neófitos na fé. Eles já eram para estar em um estágio de aprendizagem maior, mas na realidade eles estavam se alimentando por leite, tá? Ou seja, eram pessoas imaturas na fé ainda, e eles já eram para ser o quê? Mestres, eram para ser pessoas mais desenvolvidas. Então, ou seja, não eram tanto os anos de crente que te traz a maturidade ou o amadurecimento, não. É a prática e o zelo e a vontade de aprender a respeito da pessoa de Deus, tá? Ou seja, tempo de igreja não torna ninguém cristão, tempo de igreja não torna ninguém salvo, tá? Ou seja, a maturidade e o crescimento vem o quê? Pelo zelo e o apego às escrituras e a vontade de servir a Deus, tá? Ou seja, então os escritores hebreus estavam tratando um pouco ali a questão do crescimento gradual, ou seja, a gente tem que conhecer o Senhor e continuar prosseguindo em conhecer a Deus a cada dia, tá? Ou seja, isso aí é uma coisa que a gente tem que evoluir a cada dia, tá? Ou seja, a gente aprende um com os outros, tá? Ou seja, a gente aprende com os irmãos, aprende com as escrituras e aprende com bons livros de educação cristã, né? Principalmente baseado nos conceitos bíblicos. Cumulativo, avançar e expande a partir de conhecimentos já adquiridos ao longo do currículo e de modo progressivo, né? Ou seja, isso que a gente vê na nossa igreja aqui em questão da escola dominical, né? A gente está tendo alguns assuntos, alguns temas das nossas revistas, e esses temas nos dão o quê? Um crescimento e a vontade de aprender um pouco mais, tá? E a gente vê personalizado, né? Instrui os alunos conforme as suas características e necessidades de modos aplicados, né? Ou seja, a gente trabalha de uma forma personalizada para instruir a cada um desses conceitos a respeito do reino. Abordagens curriculares cristãs, né? Ou seja, a Bíblia, a ênfase do conteúdo, a ênfase do processo, a ênfase do estudante. Saber, fazer, agir e sentir. Então, ou seja, a gente trabalha nessa abordagem. Então, todo tipo de princípio de educação cristã, ele sai de dentro da Bíblia. Ou seja, tudo que eu tenho que ensinar tem que ser pela Bíblia. E isso foi que os reformadores ensinaram. E isso foi que Cristo também ensinou e os apóstolos ensinou. Então, ou seja, todo o princípio de educação, ele sai ali, ó, da Bíblia, né? Ou seja, nós vemos na ênfase do conteúdo, e ali no final da aplicação nós vemos ali saber, fazer, agir e sentir. Então, ou seja, esse simpósio hoje, o tratamento dele é justamente ali, ó, trabalhar naqueles 3 pilares: saber, fazer, agir e sentir, ser e sentir, né? Então, ou seja, isso é a base que a gente tem que trabalhar para a nossa vida cristã diariamente. E a gente cresce diariamente com outras pessoas. E esse amadurecimento vem de quê? Do aprendizado diário, né? Ou seja, esse aprendizado é diário. E esse aprendizado que a gente vai tendo diariamente, e esse aprendizado a gente trabalha com esses currículos, e tudo é elaborado saindo da própria Bíblia. Deus proveu 2 currículos à humanidade. Ele revelou a Escritura e estabeleceu a igreja não apenas como uma comunidade interpretativa, mas também como a forma de aprendizagem, acerca de depor por meio de participação do corpo de Cristo. Ou seja, em Efésios 4:11, a gente vê que Deus deu autoridades à igreja para que a gente viesse aprender. E em 1 Coríntios 12:28, a gente vê que a gente aprende uns com os outros. Ou seja, essa aprendizagem é o quê? Uns para com os outros diariamente. Então, só alguns minutinhos, já vou concluir aqui. Sei que eu não vou conseguir passar todo o conteúdo para vocês, mas eu vou enviar isso para vocês nesse site no grupo da igreja. Currículo relevante, né? Ou seja, a gente vê ali Paulo, né, nas suas últimas semanas de vida, né? Ele fala com Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, né? Então, ou seja, o aprendizado incidental, né? Ou seja, o bom combate. O currículo planejado, a carreira, daí a gente vê ali a Bíblia, a igreja, né? E um mapa, ou seja, aquele mapa ali, juntamente com aquela figura do destino, né? A gente vê a questão do céu, né? E a revelação de Deus, que é a fé baseada no quê? Nas Escrituras, né? Ou seja, muitas pessoas querem ouvir a Deus de diversa maneira, mas a gente vê que o escritor Hebreus fala que, tendo Deus falado antigamente de diversas maneiras, diversos jeitos, nos falou através de quê?
das Escrituras Sagradas e através de quê? Do seu Filho. Ou seja, a maior revelação que a gente tem é a Bíblia Sagrada. Tá? Ou seja, fora disso, não há novas revelações, né? Quando uma congregação falha em se conectar com a comunidade ao seu redor, seu ministério se torna ineficaz e irreconhecível. O mesmo é a verdade acerca do currículo. Quando ele não prepara os cristãos para viverem no mundo real, o currículo é irrelevante e será igualmente ineficaz para preparar indivíduos a viver uma genuína fé, uma genuína vida cristã. Irmãos, hoje a gente vê em questão de trazer em questão desse tipo de assunto, hoje em questão que a gente está vivendo a deterioração da família. Né? A gente vê que os princípios cristãos têm sido largados de lado. Né? Ou seja, quando a igreja ela falha em ensinar as Escrituras, ela falha no seu final objetivo, de ensinar o que? As pessoas a verdade do Evangelho. Então, ou seja, isso é o que a igreja tem visto nos nossos dias. Então, quando vocês falham nisso, principalmente em questão da liderança, ela falha em tudo, todo o contexto. Porque foi para isso que Cristo nos chamou, para ensinarmos as pessoas o Evangelho do Reino. Obrigado. Dúvidas ou comentários? Vou abrir aqui 2 minutinhos, né? Os irmãos querem ter alguma dúvida, algum comentário? Queria fazer alguma colocação? Se eu não souber responder aqui, depois eu formulo a resposta e envio para vocês. Muito bom, muito bom. Eu só queria você falou sobre as gerações. Isso. Eu anotei aqui que você falou em relação à geração Y. Você falou assim, parece que a forma de vida, né, eles gostam de recompensa sem sacrifício. Né, a geração Y. A gente recebeu a fé da geração X, né? Depois do mundo, e a geração X. Em relação à nossa fé, o que você me diria em relação à geração X? Porque hoje, né, você citou na Europa a defasagem do trabalho cristão lá e também já começou a acontecer aqui no Brasil. Então, fatalmente, aconteceu alguma coisa na geração X que teve desdobramento na geração Y e agora na geração Z. Então, se a geração Y ela né, quer recompensa sem sacrifício, o que a gente poderia dizer em relação à fé da geração X? Um pouco que a gente pode colocar em questão da geração Y, né? Seria a geração que o senhor está perguntando, a gente vê uma X, né? Seria 65 até 80. Isso, 80. Ou seja, a geração X, ela veio de um evangelho e a gente vê que essa geração X, ela teve muitos princípios trazidos, né, para a geração anteriormente. E essa geração X, ela viveu com grandes homens na época a respeito da fé, do protestantismo brasileiro, e a gente vê que essa geração X, ela foi influenciada também pela inclusão do movimento pentecostal de 1911. Isso, 1911. Então, ou seja, ela foi influenciada por essa geração. Só que tem que essa geração X, ela tinha umas bases mais convictas cristãs do que a geração Y. A geração Y em si, ela, igual eu falei, em questão de contexto imediato, tudo rápido, sem sacrifício, né? E a geração X, ela foi influenciada por uma anterior. A geração Y, ela foi influenciada pelo movimento do neopentecostalismo, por uma fé baseada em ter para ser, uma fé baseada em fazer para conseguir e baseado em conceitos humanitários, falando em pouco que ensinamentos das Escrituras. Então, o movimento neopentecostalismo, no final dos anos 80, que veio do Brasil, né, no final do década de 50, a primeira onda, ela trouxe uma influência sobre os cristãos do Brasil, e essa influência que ela trouxe uma influência negativa em questão de conceito de fé. E isso foi uma coisa gradativa. Foi o que? Atingindo a X, e também foi atingindo a Y, e agora está atingindo a Z. Obrigado. Próximo.
nós estamos vivendo, isso que o Pato Novo não dá mergulho fundo, né? Nesse caso aqui eu me coloco no Pato Novo. Mas, com muito respeito, nós estamos vivendo um evangelho fraco, frágil, porque está oferecendo bens, está pegando, eu quero ter a melhor casa, eu quero ter o carro mais importante do ano, eu quero ter uma empresa para me administrar, eu quero ser o melhor. Quer dizer, é aquele ponto que o senhor colocou aí. Essa é a geração de marketing, de coaches e outras coisas do evangelho que a gente está vivendo nos nossos dias. Né? Ou seja, e isso é sinal de prosperidade, de prosperidade de espiritualidade. Né? Então, ou seja, essa geração está sendo vivida e essa geração está sendo influenciada por esses conceitos. Foge do sacrifício de Jesus. Né? Isso, daí, ou seja, o evangelho de renúncia, o evangelho de cruz, né? O evangelho que é realmente o evangelho de Cristo, tem sido o quê? Fechado demais. Isso. Obrigado. Mais algum irmão, irmã? Matos? Eu tenho uma pergunta para fazer, não sei se vai enquadrar dentro. Por exemplo, nesse novo século, né, em que aumentou no Brasil a depressão e tudo, o que foi se falado foi o evangelho cristocêntrico, né? O Cristo no centro de tudo. Mas o que mostra no Brasil é que as pessoas vê que o evangelho está sendo pregado, não está colocando o Cristo no centro, e sim algumas igrejas colocam um sistema de visão, né, como você falou, como você acabou de falar, é o marketing, né, esse movimento de nível, né, aquela questão. Como é que você enxerga isso nos dias atuais, nessa geração Z? Olha, a gente vê hoje a geração Z, ela, conforme até eu falei que ela é uma geração completamente conectada e a gente vê que para você aprender o evangelho, você gasta tempo, você tem que, no mínimo, né, um bom cristão participa de uma escola dominical, de culto doutrinário. E essa geração, ela não quer muita responsabilidade com o evangelho, não. Então, assim, a gente tem visto que as gerações anteriores, igual a gente comentou aqui, ela tem influenciado negativamente essa geração Z. E a gente vê a questão de conceito de família, né? Ou seja, a família em si, o que ela fez? Alguns pais vêm para a igreja, não aprendem o evangelho da forma que precisam se aprender e também não ensinam. Instrui essa geração. É o que o Brasil hoje a gente está passando, vivendo nos nossos dias. Dentro dessas dificuldades todas, né, que nós observamos, que vem se alongando ao longo dos tempos, nós observamos lá atrás, a palavra chegava aos filhos pelos pais. Esse ensino pode estar ligado à falta de compromisso dos pais em ensinar os filhos ou trazer para uma escola bíblica e, dentro disso, provocar um crescimento neles próprios? Assim, esse é um pouco a responsabilidade dos pais e também a responsabilidade de algumas igrejas por não ensinar. Dos pais, a gente coloca por não viver o evangelho dentro de casa. Um exemplo disso, eu me lembro no ano de 2002, eu fui ao velório do meu avô, e naquele velório, a gente fomos numa igreja próxima à casa da minha avó, e ali, o que aconteceu? Eu lembro de um pastor, e esse pastor estava falando a respeito de ajudar algumas pessoas, e nele ajudar, ele falou assim, como eu posso abençoar a vida de uma pessoa, sendo que a pessoa não quer largar a prática do pecado? Então, o que ele disse no sermão dele? Ele foi fazer uma visita na casa de um casal da igreja, e devido a ele fazer aquela visita, ele viu que o marido gastava mais tempo com futebol e outras coisas, não que isso seja pecado, tá? Pouco nessas colocações, mas em vez do marido amar a esposa e educar os filhos, trazer instrução aos filhos, os filhos mesmo reclamavam com o pastor da igreja, falavam assim, ó pastor, pai ele maltrata a mãe, o pai maltrata a mãe, o pai ele não nos leva para a igreja nem nada, porque às vezes tem um jogo do Galo, né? Principalmente no final de campeonato mineiro, estava falando isso. Olha só, deixa eu falar. Daí o que aconteceu? Ele falou que não adiantava ele querer ajudar aquela família,
sendo que o próprio pai não ajuda. Então, ou seja, o papel do pai é ensinar a criança no caminho que deve andar. Foi recitado esse versículo aqui. No caminho, é você pegar aqui o Yuri, dar a mão a ele, levar ele, ensinar ele no caminho. Não é falar com o seu filho, vai para a igreja, não. Ou seja, tem muito pai que pega e fala assim, vai para a igreja, sua mãe está indo. Vai para a igreja porque seu pai está indo, e etc. Mas é você pegar a criança e ensinar, instruir. Se você vê um jovem judeu, ele sabe recitar a Torá toda, a lei. E hoje, os nossos jovens, as nossas crianças, sabem recitar alguma coisa? Mas não tem exemplo, né? Isso, não tem exemplo. Então, a prática da educação cristã, ela vem primeiramente do convívio do marido com a esposa. Porque como que eu vou ensinar o meu filho dentro de casa, que ele deve vir para a igreja, sendo que às vezes eu maltrato minha esposa, maltrato meus filhos, né? E aqui o Paulo fala, não provoqueis iras aos vossos filhos. Então, ou seja, eu tenho que amar a minha esposa e eu tenho que demonstrar amor aos meus filhos. Não é o meu caso, né? É o caso dos irmãos. Ou seja, ensinar e que? Trazer instrução aos filhos. Ou seja, como que a gente vai criar uma geração sadia a respeito disso? Irmãos, Tem uns pais que quando chamam na porta, essa é a última. tá, ele fala com o filho assim, fala que eu não estou em casa. Ô, Glória. Não é? Aí ele está ensinando o filho a ser hipócrita, só para mentir quando ninguém fica sabendo. Pois é, e a mentira é um pecado, né? Aí eu, Nossa, só mais um, irmão. Pode falar, João. Até um comentário também, porque a gente está falando de educação cristã. Mas eu acho que antes de a gente falar de educação cristã, a gente tem que falar de educação. Porque, por exemplo, da geração do meu Educação pai... secular, né? Porque, por exemplo, da geração do meu pai, eu percebo que, assim, não só ele, mas todas as pessoas que têm quase a mesma faixa etária que ele, a pessoa não sabe ler. Então, como que pede para uma pessoa ler a Bíblia se a pessoa não sabe ler? E a Bíblia, tipo assim, principalmente a gente que somos leitores, eu, jovens, as pessoas, quando a gente vai pegar a Bíblia para ler, a Bíblia é um livro complicado de ser lido. Então, como uma pessoa que tem dificuldade para ler, consegue ler a Bíblia, consegue interpretar a Bíblia? Eu acho que é uma função também da igreja ver qual que é a necessidade daquela pessoa, porque, tipo assim, às vezes a pessoa, tipo assim, eu vejo muitas pessoas, principalmente dessa idade, ela pega uma Bíblia que tá escrito idiosincrasia. Tipo assim, a pessoa tem dificuldade, às vezes nem é com a Bíblia, às vezes é uma dificuldade da leitura, de entender. Eu acho que também a função da igreja é ver qual que é a dificuldade dela. Se a dificuldade é inglês, então vamos fazer um grupinho para ajudar a pessoa a aprender a ler primeiro e depois aprender a ler a Bíblia. Sim, isso aí é interessante, um pouco a educação formal, né? Agora, um outro tipo de educação, que vem a ser um pouco mais educação teológica, nesse caso, a gente tem escola dominical aqui dentro da igreja. Semana passada foi ensinado em questão da inerrância das escrituras. A gente sabe que é um assunto muito longo, mas, ou seja, já é uma forma de educação da própria igreja. Outra coisa, quando a gente vai ler um livro, a gente tem que saber quem é o autor, para quem o autor está escrevendo, o que ele está dizendo, qual que é o povo daquela que o autor está escrevendo, qual que é a aplicação porque o autor está dizendo no livro. Então, ou seja, esse tipo de educação a gente ajuda na educação aqui na igreja. Agora, formar novos discípulos é bom quando a pessoa cristã ela passa a aprender. A gente tem a educação aqui da igreja, mas também se a pessoa quiser um pouco mais a fundo, é bom procurar um bom seminário teológico para aprender um pouco disso. A igreja ela tem o currículo das revistas da IBD e esse currículo segue alguns assuntos. E cada 4 ou 6 anos, dependendo da igreja, ela vira um outro currículo, vem outros assuntos diferentes. Então isso aí é muito legal, que mesmo se a pessoa não quer fazer um seminário, vem para a igreja para aprender na escola dominical. Amém? Deixa só eu fechar aqui. A igreja vai bater. O menino falou aqui, ele está totalmente certo. Sim. Sim, mas assim, eu vou dar exemplo daí no sentido. Ela não sabe ler, não teve tempo, não aprendeu, né? Mas assim, se eu for virar para ela, me virar, senhora crê que Jesus é o seu Salvador? Ela vai me responder o quê, mãe? Que é? Aí onde é que ela aprendeu? Ouviu.
ouvindo a palavra de Deus. Romanos 10, 17, Ana. Irmãos, agradeço a oportunidade, agradeço o pastor, a igreja, e volto a palavra para a irmã Cris. Nós aqui agradecemos ao Anderson, a Manuelino, né, que está lá atrás. Que Deus continue abençoando vocês, usando vocês, né? E a gente